Boa tarde, meus irmãos. Estamos começando o nosso culto vespertino e eu convido você a que você traga cativa a sua mente, seu coração, chame seus familiares para que juntos nós possamos cultuar ao Senhor. Vamos agora declarar como o Senhor é grande. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Vamos adorar nosso Deus hoje, de corpos separados, mas de coração juntos, declarando que só Ele é grande, independente da circunstância, tá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos mais uma vez. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar pela tua grandiosidade, pela tua onipotência, pelo seu saber, pelo teu cuidado para conosco. Nós nos dobramos e reconhecemos que só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Por isso, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração com expressão sincera da nossa alma.
É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Águas como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Irmãos, é tempo de nós nos prepararmos para a oração. Lembre-se de colocar a sua vida diante de Deus, mas lembre-se de orar também pelos profissionais de saúde, por aqueles que precisam estar na rua. Lembre-se de orar pelos enfermos. É tanta gente enferma, não só em nossa cidade, em nosso estado, no país, no mundo. Há tantas famílias apreensivas. Lembre-se de orar. Não coloque como se Deus já soubesse de tudo e não precisa das nossas orações. Deus quer ouvir o que vai no íntimo do seu coração e quer ouvir dos seus lábios aquilo que você deseja que Ele haja. Mas também lembre-se de orar pela sua igreja. Lembre-se de orar pelos nossos idosos. Lembre-se de orar pelos nossos relacionamentos. É tempo de confiarmos no Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, porque podemos falar contigo. O Senhor é um Deus que nos ouve. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado. Nós queremos agradecer, mas lembrar, Senhor, nessa hora, de tanta gente que sofre. Senhor, mostra-nos uma luz no fim do túnel. Traz cura, Senhor, para esse vírus. Afasta, Senhor, o anjo da morte de nós. Que possamos, Senhor, voltar não só ao convívio dos nossos, mas as nossas atividades regulares. Nós queremos te clamar por isso. Ser com o nosso país, livra do mal também, Senhor, nestes jogos que a gente vê, jogos políticos, de interesses econômicos e pessoais, que o mais pobre, que aquele que necessita, Senhor, não seja usado como um joguete nas mãos dos homens. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, podemos ver: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Há 445 anos antes de Cristo, o filósofo grego Antístenes postulou: a gratidão é a memória do coração. Realmente, irmãos, o povo de Deus, nós temos a generosidade dentro do nosso coração por reconhecermos a intervenção e a providência divina em nossas vidas. Mesmo em tempos difíceis, sabemos que o nosso Deus nos provê de todas as nossas necessidades. Portanto, nós temos corações gratos. Nós temos gratidão em nossos corações. E provamos isso também na medida da doação dos dízimos e ofertas. Hoje, para que nós possamos fazer as contribuições para a igreja, basta que façamos os depósitos no Banco Bradesco, agência 2509, conta corrente 00100112, dígito 9, Igreja Presbiteriana de Botafogo, CNPJ 34 171 181 0001-30. Que Deus abençoe a todos. Vamos cantar o cântico por demais conhecido. O Rodrigo vai nos conduzir. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Está, porque Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vive está.
crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, que Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela bênção que o Senhor tem dedicado em nossas vidas, Senhor Deus, e vemos agora, Senhor Deus, consagrar, Senhor, nossas vidas, dízimos e ofertas, Senhor Deus, depositados em sua casa. Venha, Senhor Deus, estar consagrando isso, Senhor Deus, venha estar guiando, Senhor Deus, as pessoas que vão estar lidando com esses valores, Senhor, e venha, Senhor, estar suprindo, Senhor, a necessidade de todos aqueles que vêm até o teu altar, Senhor Deus, mesmo que por maneira de depósito, ou transferências, o Senhor vem estar abençoando e sustentando essas pessoas, Senhor Deus. Vem estar nos guardando, Senhor Deus, nos abençoando. É isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia comigo no texto do Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo número 11. Eu farei a leitura a partir do versículo 7 até o capítulo 12, versículo 8. E aí então leremos o versículo 13. Eclesiastes, capítulo número 11, a partir do versículo 7 até o capítulo 12, versículo 8. E aí então leremos o versículo 13. Na Bíblia que a gente utiliza na nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo é a página 672 do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, com as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira. E o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte,
e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, diante de nós a tua palavra lida, e a nossa esperança é que fales ao nosso coração através dela. Que nos encha, Pai, de esperança, e que através do conhecimento do Senhor, que iluminados pelo teu Espírito Santo, podemos alcançar agora a nossa vida, Pai, seja renovada para a glória do teu santo nome. Nós oramos no nome daquele que é a própria palavra, o teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. O nome dele, meus irmãos e minhas irmãs, era Mateus Acioli. 23 anos de idade, formado em gastronomia, vivia no Rio Grande do Norte. Faleceu no último dia 23 de março, segundo notificado pelo hospital em que ele estava internado, vítima do novo coronavírus. O nome dele era Luiz de Souza, 61 anos, professor universitário, também morador do estado do Rio Grande do Norte, também infectado pelo novo coronavírus. Depois de uma semana internado no hospital, veio a falecer por complicações decorrentes dessa doença. Foi sepultado num caixão lacrado, sem velório, com a presença apenas de 4 familiares no último dia 29 de março. No Rio de Janeiro, até quarta-feira da semana passada, já eram 708 casos do Covid-19, tendo sido até aquela data contabilizadas 23 mortes. Em São Paulo, o número de infectados estava em 2.339, resultando até aquele momento em 136 falecimentos, 136 mortes. No Brasil, já eram contadas 5.907 pessoas infectadas, 204 delas perdendo a vida. No mundo inteiro, segundo as informações mais apuradas, mais atualizadas, até a quarta-feira passada, eram 883 mil casos, mais de 883 mil casos, contando 44.156 mortes. Por trás de cada número, por trás de cada estatística, por trás de cada notificação no jornal, uma história. Uma vida que se acabou, um sonho interrompido, planos que cessaram, famílias que ainda hoje estão chorando o luto, chorando a saudade. Para piorar o cenário, as autoridades competentes da área de saúde que têm estudado esse assunto dizem que ainda não acabou. Os governos de cada um dos países e cada um de nós, eu e você, nas nossas casas, na quarentena, naquilo que nos compete, precisamos tomar precauções para conter essa chamada pandemia do novo coronavírus. Esse é o tema, meus irmãos e minhas irmãs, que está nos jornais, que está na televisão, que está na internet, que está nas mídias sociais, está nas nossas rodas de conversa quando sentamos para fazer as nossas refeições e, junto com ele, algumas perguntas insistem em nos alcançar. Onde está Deus que não vê nada disso acontecer? Por que Deus permite essa realidade? Será que Deus não vai fazer nada? E eu e você? Como é que a gente lida com tudo isso, considerando a fé em Deus, considerando a religião, considerando o amor e a bondade de Deus diante de catástrofes tão absurdas quanto essas que temos presenciado? No ano passado, logo após a tragédia de Brumadinho,
tragédia brasileira ali em Minas Gerais, que vitimou 259 pessoas e que ainda hoje conta com 11 pessoas desaparecidas, eu refleti sobre isso com a igreja. E eu penso que é muito oportuno pensarmos novamente sobre esse tema à luz do tempo que temos vivido. Eu quero fazer isso com vocês a partir do texto do Eclesiastes, como nós lemos. O texto do Eclesiastes é conhecido pela sua crueza, pela sua sinceridade. Ele nos ajuda a pensar e a aprender sobre essas questões que, neste momento da história, estão fervendo no nosso coração, lembrando para mim e para você o quanto a vida é difícil, o quanto a vida traz em si as suas lutas e as suas dificuldades, mas também ele fala da esperança que deve preencher o nosso coração. Vamos entender então um pouco do livro do Eclesiastes e aí então, a partir do texto que nós lemos, dos versículos que nós lemos, recolher dele algumas lições. Primeiro, diz a tradição da igreja que o livro do Eclesiastes é de autoria do Salomão, o filho do Davi. Ele se identifica como o Kohelet no hebraico, ou o pregador, aquele que fala diante de uma assembleia. Na tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, virou aquele que fala diante da eclesia, ou diante da assembleia em grego, e por isso Eclesiastes. O tema central do livro, que a gente pôde ler agora já no texto que nós recolhemos aqui, gira em torno de uma palavra. Essa palavra é vaidade. E do refrão dela, que é repetido várias vezes ao longo do texto, que é vaidade de vaidade. No original hebraico, a palavra dá uma ideia de vapor, né? Algo que é efêmero, algo que é meio inútil, que é meio sem sentido, que é momentâneo, que uma hora está aqui e logo depois não está mais. Né? E a ideia que o Eclesiastes aplica da vaidade, do efêmero, do vapor, daquilo que está aqui e daqui a pouco não está mais, é exatamente relacionada à vida e ao seu sentido. O Salomão pergunta, voltando lá no capítulo 2, no versículo 3 do seu livro, olha, pergunta não, ele afirma, eu resolvi ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Ou seja, eu vou investigar, eu quero entender. Diante da realidade da vida que passa tão rápido, o que o ser humano pode e deve fazer. E aí, nessa busca, ele reflete, por exemplo, sobre a vida que despreza a Deus. Sobre a vida vivida, realizada, como se Deus não existisse e como não há sentido nenhum nisso. Ele fala, por exemplo, sobre a incapacidade, a insuficiência da sabedoria, do poder, do prazer, das riquezas para nos satisfazer completamente, para nos trazer completa felicidade, embora sejam úteis, tenham o seu valor, sejam importantes na minha e na sua vida, mas eles são lamentavelmente insuficientes. Ele fala, como eu disse, da efemeridade, da fugacidade, de como a vida passa num piscar de olhos diante de nós. E ele fala, finalmente, e ele termina o seu livro falando sobre isso, de como apenas em Deus nós encontramos pleno sentido e plena satisfação. No texto diante de nós, nessa noite, Salomão está falando exatamente do valor da vida e de como ela precisa ser desfrutada. Vamos ver isso, então, a partir dos textos que nós lemos. A primeira lição que a gente pode recolher aqui, ela está no versículo 7. No versículo 7, o Salomão fala para mim e para você que nós precisamos reconhecer que a vida é uma dádiva. A vida é um presente, meu irmão. Ele diz, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O bem e o bom da vida, meu irmão, minha irmã, aquilo que vale a pena, que a gente leva conosco ao longo da nossa história, é retratado aqui nesse texto do Salomão pela luz. No Antigo Testamento, luz fala de alegria, fala de bondade, fala de bênção, fala de vida e faz um contraste com a escuridão.
A escuridão, por sua vez, traz a ideia de tristeza, de adversidade, de morte. No livro de Jó, lá no capítulo 10, no versículo 22, você pode consultar aí na sua Bíblia, o Jó fala assim: terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Veja, e a comparação então e o contraste entre a luz e as trevas. O Salomão continua no versículo 7 falando de ver o sol. Lembrando que a minha vida e a sua vida iluminada tem sim muito o que mostrar, há muito o que ver, meu irmão, minha irmã, no mundo em que nós vivemos. Eu me lembro, há algum tempo atrás, do reverendo Miguel, no púlpito da nossa igreja, por exemplo, dizendo que se no paraíso, se no céu, não puder jogar futebol, ele vai ficar muito frustrado. E eu, particularmente, vou ficar também. Numa outra oportunidade, no nosso estudo bíblico, uma irmã me perguntou se no céu vai ter o mar, e eu sou um apaixonado pelo mar, um apaixonado pela praia. Eu concordei com ela que se não tiver mar no paraíso eu vou ficar muito frustrado. Ou seja, se o nosso mundo é marcado pelo pecado, se o nosso mundo é marcado pelo mal, e a gente sabe que ele é, a gente está aqui falando sobre isso, a gente pode dizer também que ele é marcado pela beleza, pela alegria, pela felicidade. É por isso que o Salomão fala de luz, fala de vida, e fala da vida sendo doce e agradável. Ainda no versículo 7, a palavra que ele utiliza aí originalmente no hebraico é a mesma palavra para utilizar para falar da doçura do mel. A doçura do mel é agradável. Você que já provou o mel sabe muito bem disso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a vida, ela não é apenas boa, ela é agradável, ela deve ser desfrutada, ela deve ser saboreada, aproveitada com todo entusiasmo, com a mesma felicidade, com a mesma alegria, por exemplo, que o ursinho Puff da Disney. Você há de se lembrar, amigo do Leitão, do Tigrão e outros personagens, ele se delicia com um pote de mel nos seus braços. A ideia, meu irmão, minha irmã, é desfrutar a vida. A ideia desses versículos é desfrutar a vida com todos os imperativos que o Salomão utiliza. Se a sua Bíblia está aberta, aí no versículo 8, por exemplo, ele fala de se regozijar com os seus anos, ou seja, de desfrutar da sua caminhada. No versículo 9 ele fala de alegrar-se, de recrear-se. No versículo 9 ainda, ele diz que ele fala que nós devemos andar nos caminhos que satisfazem o nosso coração, que agradam os nossos olhos. Nós precisamos reconhecer, meu irmão, minha irmã, que a vida é uma dádiva de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Nós precisamos reconhecer isso, por exemplo, quando ele fala no versículo 5 que os vivos sabem que hão de morrer. Veja, no capítulo 9, no versículo 5, ele diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. É preciso olhar aqui com a perspectiva de Salomão, né? Os vivos sabem. Esse é o ponto. Os vivos, no mínimo, sabem que vão morrer. Os mortos, segundo Salomão, não sabem de mais nada, porque eles não podem mais desfrutar da vida na perspectiva de Salomão. Em outras palavras, o que a gente pode entender aqui é o seguinte: quem está vivo ainda pode amar, ainda pode odiar, ainda pode sentir inveja, ainda pode sentir culpa, ainda pode se arrepender, pedir perdão, suportar dificuldades, ainda pode desfrutar de alegria e de prazer. Porque se tem vida, como diz o velho clichê, se há vida, há esperança. E eu e você podemos escolher como encarar a nossa vida. Enquanto a gente está vivo, diz o pastor Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista da Água Branca, lá em São Paulo, ele diz: alguma coisa pode acontecer. Talvez amanhã você leia no jornal que foi lançado um novo remédio, que foi descoberta a cura
para essa doença. Talvez amanhã você tenha um insight, uma ideia, um pensamento transformador que vai mudar a sua vida. Talvez amanhã você perceba que a sua rebeldia vai acabar levando você para um caminho de morte. Você decida se arrepender, voltar, recomeçar. Talvez amanhã aqueles que transformaram a sua vida em amargura venham até você, peçam perdão, peçam para recomeçar. Quem sabe? A gente não sabe. Exatamente porque a gente não sabe, nós podemos escolher viver. Né? O Eclesiastes continua a dizer, ainda lá no capítulo 7, a partir dos versículos... a capítulo 9, a partir dos versículos 7 a 10, ele diz: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É uma espécie de chamada para estar sempre pronto à celebração, sempre pronto para a festa. É o que diz esses versículos para nós. Goza a vida com a mulher, com o homem que você ama, todos os dias da tua vida, que é fugaz, que é efêmera, que passa rápido, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, se dedique, se empenhe, dê o seu melhor. Por quê? Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mais uma vez, o que o Salomão está dizendo para mim e para você? Desfrute a vida, meu irmão, minha irmã, aproveite a vida. Se assente à mesa para comer com quem você ama, para conversar, para jogar conversa fora. Conecte-se pelo Zoom, pelo WhatsApp, ligue, mande carta, comunique-se, aproveite o tempo de hoje. Leva a sua esposa, quando a quarentena acabar, né? Leva o seu marido para jantar, nem que seja para comer um cachorro quente ali na praça. Se você, meu irmão, ama aquela moça, se você, minha irmã, ama aquele rapaz, né? E ele está solteiro, ela está solteira, então diga para ele, diga para ela. O máximo que vai acontecer é você receber um não, e aí você encerra aquela história e caminha para outra. Aliás, diga que ama quem você ama. Diga que ama quem você ama. Olhe nos olhos dessa pessoa. É possível que você pense, mas ela já sabe, Diego. Não importa. Olhe nos seus olhos e diga que ama. Diga hoje. Diga hoje. Ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, à sua irmã, aos seus amigos, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Se abracem. Se abracem mais uma vez quando a quarentena acabar, mas você que está em casa com os seus juntos na quarentena, vocês podem recolher esses abraços. Porque, meu irmão, hoje cada uma dessas pessoas está ao nosso lado, ou não devido à quarentena. O amanhã a gente não sabe, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Desfrute a vida, desfrute a vida. Ela é luz, ela é doce, ela é um presente de Deus. A vida, sim, tem a última palavra e não a morte. A gente deve sempre se lembrar disso. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Segunda lição desse texto, capítulo 11, versículo 8. Eu e você precisamos reconhecer que o sofrimento, ele faz parte da vida. Eu e você precisamos reconhecer que o sofrimento faz parte da vida. É assim que o Salomão chama a mim e a você a uma vida que faz sentido. Lembrando para a gente que, a despeito da maravilha que é viver, como nós já acabamos de falar, por conta do pecado, por conta da queda, a vida traz em si sofrimentos para todos nós. O Salomão diz no capítulo 11, no versículo 8, ainda que um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O Salomão diz, alegre-se todos os dias, contudo, sem ignorar que haverá dias de trevas. Há dias em que o sofrimento chega.
Né? A questão aqui é que a vida deve ser desfrutada, vivida sim, claro, né? Enquanto ela existir. E aquele meio que já vai introduzindo a gente na temática do capítulo 12 do texto que a gente já leu. O Salomão está chamando a nossa atenção para algo que é óbvio, meu irmão, minha irmã, mas que muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Os dias de trevas, os dias de calamidade, o dia mau pode chegar a todos nós. Por isso, como a gente vive a vida hoje, independente das circunstâncias, faz toda a diferença. Ele chega a dizer, no capítulo 9, nos versículos 11 e 12, olha, não é dos ligeiros o prêmio, não é dos valentes a vitória, não é dos sábios o pão, nem ainda do prudente a riqueza, nem do inteligente o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, porque o homem não sabe a sua hora. O homem não sabe a sua hora. O tempo e o acaso aqui para o Salomão fala para mim e para você do imponderável, do inesperado, daquilo que a gente não pode controlar. Por exemplo, quem diria que em 3 ou 4 meses o nosso mundo inteiro estaria do jeito que está? Qual é o economista, o entendido, o analista que conseguiria prever que em 3 ou 4 meses igrejas estariam fechadas, as Olimpíadas seriam adiadas, milhões de pessoas estariam dentro de casa? Ninguém poderia prever isso. Isso é um imponderável. Isso é aquilo que está além da nossa concepção. Quem diria, usando outros exemplos, que a bala dita perdida iria acertar alguém, que a terra lá de Brumadinho iria deslizar, que o prédio desabaria, que o tsunami chegaria. E aí, diante dessa dor, desse sofrimento que cada uma dessas tragédias traz para a gente precisa fazer algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é lembrar que a morte faz parte da nossa história. Infelizmente, como eu disse, a gente não gosta de falar sobre essas coisas, mas é a realidade. A morte faz parte da nossa vida, né? Ou seja, a menos que Cristo volte antes, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Os dias de trevas são muitos. E por que a gente vai morrer? A gente precisa pensar seriamente sobre isso. A gente precisa pensar seriamente sobre o valor da nossa vida. O que está em jogo aqui e que eu preciso pensar junto com você é o seguinte: se eu sei que a vida vai acabar, se eu sei que a vida é finita, o que eu estou fazendo enquanto ela não acaba? O que eu estou fazendo? Qual é a resposta que eu estou dando à vida que Deus me deu hoje, agora? Não apenas a vida vai acabar, não é por conta da queda, do pecado, mas a vida também é breve. A vida passa rápido. Ela não apenas vai acabar um dia, mas como um piscar de olhos se passam 20, 30, 40, 50, 80 anos. A expectativa no Brasil hoje de vida é de 74 anos. Pergunte para alguém de 60, de 70 anos, como a sua vida passou. De repente você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, está aí com seus 70, 80 anos. É ou não é verdade? A gente não tem essa percepção de que a vida passou rápido. Então, mais uma vez, a gente precisa pensar, se a vida acaba e acaba rápido demais, o que nós estamos fazendo da nossa história? É por isso que o Eclesiastes faz menção à juventude. E faz menção ao desgaste da vida no capítulo 12, como a gente leu. Então eu preciso, em primeiro lugar, para lidar com toda essa realidade ao meu redor, lembrar que a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Em segundo lugar, eu preciso me lembrar que o dia mau chega, que a adversidade chega, que a vida acaba, que a vida é curta demais. Por isso, eu preciso reconhecer, como Salomão me lembra no versículo 9, que o tempo de buscar a Deus é hoje.
O tempo de abraçar a Deus é hoje. Ele diz no capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Veja, o que o Salomão está dizendo aqui não é que ser velho é ruim e que ser novo é maravilhoso. Não, o que ele está dizendo é que a vida passa. O tempo passa, a juventude passa, ela é efêmera, ela escorre por entre os nossos dedos, ainda que muitos de nós tentem eternizá-la de alguma maneira, isso simplesmente não é possível. O que o Salomão está dizendo é que logo, logo, eu e você vamos ver a decadência do nosso corpo, e ele usa uma série de imagens, uma série de figuras para falar da decadência do nosso corpo. Ele fala dos olhos que deixam de ver com clareza, no capítulo 12, versículo 2, dos braços e das pernas que se tornam frágeis, assim como os dentes, da visão que enfraquece, da voz que enfraquece, do sono que fica leve, da audição prejudicada, da dificuldade de andar, do cabelo que embranquece, do pouco apetite e, finalmente, a morte. Se é assim, se a nossa vida vai acabar, o tempo de buscar a Deus é hoje, é agora, é aproveitar enquanto a vida, enquanto respiramos, independente da nossa idade. E aí, finalmente, caminhando para o final, se o tempo de buscar a Deus é hoje, diz o capítulo 12, versículo 13, que o que eu e você precisamos fazer é temer a Deus. É temer a Deus. De tudo o que se tem ouvido, pensa no jornal que você está lendo, nas notícias que chegam à sua casa todos os dias, à minha casa, ao meu telefone e ao seu telefone. Pensa em tudo isso, à luz do nosso tempo e das circunstâncias que temos vivido. Meu irmão, minha irmã, de tudo que nós temos ouvido, a suma é: teme a Deus. Teme a Deus. Guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano, porque a nossa vida, a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor. E reconhecer isso é temer a Deus, porque temor, meu irmão e minha irmã, é diferente de medo. Eu falei há 2 semanas atrás que o medo paralisa. O medo nos deixa travados, o medo nos impede de avançar. O temor, ao contrário do medo, o temor é uma reverência. Ele nos dá uma ideia de grandeza, de perplexidade, de beleza daquele a quem tememos. E é isso que a gente precisa ter em relação a Deus, um temor de quem é capaz de reconhecer que Deus sim é todo-poderoso, que Deus sim tem a última palavra, que Deus sim entrega a vida, preserva, que Deus sim tem a vida nas suas mãos e é capaz de solicitá-la quando Ele bem entender. O que Deus está dizendo para mim e para você é que apenas nele nós podemos ter esperança. Veja Jeremias, por exemplo, falando sobre esse assunto de abandono de Deus e temer a outra realidade que não seja o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém água. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, o meu povo, Jeremias, me abandonou. O meu povo imaginou que poderia ser feliz, que poderia ter segurança, que poderia confiar em outro alguém, em outra realidade que não eu. Mas eles não podem. Eles não podem. E veja, meu irmão, minha irmã, hoje é o 1º domingo do mês. Se nada disso tivesse acontecendo, neste momento, nesta hora, nós estaríamos na nossa igreja e a ceia do Senhor estaria preparada. A lembrança, o símbolo, a bênção de receber do corpo e do sangue do Senhor Jesus entregue, partido, derramado em nosso favor. Veja, o caminho para a felicidade, o caminho para a segurança, o caminho para que a gente aproveite a vida
passa pela compreensão daquela mesa, quando a gente reconhece que o amor do Filho de Deus por nós, o amor do próprio Deus por nós, foi capaz de fazê-lo entregar-se em nosso favor. De fato, o próprio Deus teve que lidar com a morte do seu Filho, mas ele ressuscitou. Enfim, concluindo, muitos são os nomes, muitos são os motivos que nos fazem chorar, que nos fazem questionar Deus e o mundo que está ao nosso redor. No começo da nossa reflexão, eu lembrei de alguns desses. O que a Bíblia nos diz, no entanto, e Salomão faz coro com toda a revelação bíblica, é que as respostas, meus irmãos, pelos nossos anseios de justiça, de beleza, por vida, por transcendência, não estão, nem nunca estarão, em nada que nós, seres humanos, possamos produzir, né? Mas nas mãos daquele que é o autor, o consumador da vida. Por isso, eu e você somos convidados a, por exemplo, reconhecer que a vida é uma dádiva, reconhecer que a vida é um presente de Deus, por isso eu preciso desfrutá-la, você precisa desfrutá-la, aproveitá-la, gastá-la para a glória de Deus. Foi Ele que nos presenteou com a vida. Viver não é um peso, viver é um grande privilégio que Deus nos deu. Em segundo lugar, a gente precisa reconhecer que a vida, por conta do pecado, por conta da queda, ela traz em si, sim, sofrimento. Haverá o dia mau, lamentavelmente, haverá o dia em que a gente vai enfrentar o vale da sombra da morte, mas eu não preciso ter medo. Você não precisa ter medo. A morte, o mal, não tem a última palavra sobre a nossa vida. Por isso, o tempo de reconhecer a Deus, de andar com Ele, é hoje. Nós precisamos aprender que temer a Ele, sim, nos é suficiente. Não precisamos, meu irmão, minha irmã, de nada, nem de ninguém, além de Deus. Que Deus te abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração. Um grande abraço. Minha irmã, meu irmão, depois dessa palavra, eu queria que a gente fizesse a mesma coisa do que a gente faz todos os domingos à noite, antes da última música. Queria saudar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Você que está visitando a nossa igreja pela primeira vez, quero dizer para você que você é muito bem-vindo. E que a porta da nossa igreja está aberta para você. E quando essa situação acabar, elas vão estar fisicamente abertas também para você. Só faz um favor para a gente, coloca seu nome aqui embaixo, que aí a gente pode entrar em contato com você, tá bom? Vamos cantar essa música, que ela cabe para todos os momentos, independente da circunstância. Maranata, ora vem Jesus.
voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em Jesus, em Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Que Deus os abençoe e lhes dê uma semana abençoada. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.